Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Vamos ler segundo livro de Reis, capítulo de número 3. Os irmãos já... Isso, a maioria ficou em pé, então os irmãos já fiquem em pé. Se estivesse sentado, ia deixar sentado mesmo. Um tanto estava em pé. Então vamos ler o segundo livro de Reis, no capítulo de número 3. Sou grato a Deus por esta oportunidade, por poder estar aqui nesta quarta-feira. Deus abençoe a vida do pastor Isaías, os obreiros, irmãos que estão aí firmes na campanha. E com certeza o nosso Deus é poderoso para conceder-nos a vitória. Jesus não deixa ninguém, irmãos, decepcionado. Como nós já cantamos e louvamos nessa noite, és fiel em todo tempo. Às vezes nós somos fiéis de vez em quando. Tem dia que estamos mais para cima, no meio, mais para baixo, mas Jesus é fiel em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. Glórias a Deus. Segundo Reis, capítulo de número 3, diz, vou ler a partir do versículo 11, irmãos. Segundo Reis, capítulo 3, a partir do 11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? E então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis vento, e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará Ele os moabitas nas vossas mãos. Glória a Deus. Pode assentar-me. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Acabe, os irmãos conhecem, irmãos, a história foi um rei bem conhecido na história do Reino Norte. Foi o 7º rei de Israel. Reinou por 22 anos. E a Bíblia vai nos dizer que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E ainda mais do que todos eles. Só não foi mais porque ele era o 7º, né? Mas fez mais do que todos eles. Sua esposa, Jezabel. Nessa época, a Bíblia diz que os moabitas, irmãos, sabe que os moabitas, eles eram meio parente da nação de Israel, por causa de Ló, né? Descendência de Ló. Esses moabitas, eles pagavam uma espécie de imposto para o reino norte, para Acabe. Esse imposto era 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Então era assim para que eles pudessem viver em paz. O problema é que, com a morte do rei Acabe, Acasias, seu filho, assume o trono. Só que Acasias caiu do 2º andar pela grade, e em vez de consultar ao Senhor, mandou consultar a Baal-Zebub. Deus não gostou dessa consulta e mandou Elias: vai e fala com ele que da cama que ele subiu, ele não vai descer. E ele morreu com menos de 2 anos de reinado. Como não tinha filho, então Jorão, seu irmão,
filho de Acabe também, reinou em seu lugar. É aqui que começa a história. Jorão, irmãos, ele também filho de Acabe, ele estava reinando, porém quando o rei Mesa, que era o rei dos Moabitas, ficou sabendo que Jorão agora era rei, ele perdeu um certo respeito que tinha, ou medo, por Acabe, e disse o seguinte: já que Jorão está reinando, eu não vou mais pagar imposto. Não quis mais saber desse imposto. Então o que acontece? A Bíblia vai nos dizer que uma das primeiras ações de Jorão, que está ali no versículo de número 6, por isso Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. A primeira ação de Jorão, quando ficou sabendo que o rei dos Moabitas não iria mais pagar imposto, a primeira reação dele foi sair de Samaria, que era o centro, ali, o quartel-general dele, e passar por todo Israel, preparando os soldados para uma guerra. A primeira visão e ação foi essa de Jorão. A Bíblia nos diz, no versículo de número 7, e foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: os reis dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Segunda ação de Jorão foi agora ver: bom, meu exército está preparado, está pronto, mas para ficar mais precavido, vamos convidar então o rei de Judá, Josafá. E ele diz: irás tu comigo à peleja? Segunda ação então de Jorão. Versículo ainda de número 7, parte B, diz: e disse Josafá: subirei e eu serei como tu, o meu povo como teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Josafá, irmãos, também se conhece a história, às vezes é pregado sobre ele. Josafá, já rei do reino sul, da nação de Judá, a Bíblia coloca ele como um bom rei. Josafá era filho do rei Asa. O rei Asa, irmãos, e a Bíblia diz que Josafá andou em todos os caminhos de seu pai. Olha que diferença, veja bem a influência que os pais têm sobre os filhos, Enquanto o rei Jorão andou nos caminhos de seu pai Acabe, mas não conseguiu chegar no nível de ruindade do pai, já a Bíblia diz que Josafá andou em todos os caminhos de seu pai, o rei Asa. Veja bem que Josafá, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, diferente já de Jorão. A Bíblia vai nos dizer que Josafá, irmãos, ele era um bom rei. Outra coisa, Josafá, irmãos, ele não só era um bom rei, ou um rei que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, como ele tinha um prestígio grande diante dos profetas do Senhor, Elias, Eliseu, que foram os mais proeminentes ali na sua época. Ele era um rei prestigiado. Porém, irmãos, tem que ver se isso às vezes não acontece conosco. Josafá, ele tinha um probleminha que a gente observa. Ele era tão bom, que às vezes acabava se misturando com pessoas ruins. E isso, irmãos, corrompe, a Bíblia diz, os maus costumes. Os irmãos lembram na época do rei Acabe, quando ele convidou Josafá para a guerra, ele diz, olha, ele usou a mesma frase: eu serei como tu, os meus soldados como os teus soldados, e os meus cavalos como os teus cavalos. Mas os irmãos lembram da artimanha do rei Acabe? Diz, olha, para não dar problema, então você vai de rei e eu vou de soldado. Mas graças a Deus que Deus conhece, aquele arqueiro entesou a flecha e acertou justamente no rei Acabe, porque se fosse pela artimanha de Acabe, quem teria morrido seria Josafá. Novamente agora Josafá, vamos dizer, comete o mesmo erro, mas agora com Jorão, filho de Acabe. E ele diz, olha, eu serei como tu, os meus soldados como os teus soldados, e os meus cavalos com os teus cavalos. Em outras palavras, Josafá estava dizendo, nós seremos um só povo. Foi o que o nosso irmão disse aqui. Porém, nesse caso a parceria não era boa. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, porque a Bíblia diz que nós somos luz do mundo e no mundo, e somos o sal da terra. E a Bíblia nos fala sobre as parcerias. Devemos tomar muito cuidado. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não se detém
não se assenta e não anda também na roda dos escarnecedores. Tem muitos crentes que eles poderiam ser melhor, mas tem que avaliar as suas companhias, as suas amizades, o meio em que vive, que acaba muitas das vezes corrompendo aqueles bons costumes que é trazido por meio da palavra de Deus. Poderia já estar muito avante no ministério, muito além daquilo que Deus já te chamou, porém as más conversações, as más companhias está impedindo a sua vida espiritual para crescer diante de Deus. Você sente que às vezes não é o seu lugar, você não devia estar ali, não devia participar daquilo, porém muitas das vezes as companhias, e você sabe disso porque elas te puxam para este lado. Você sabe que não é bom, porém você não consegue sair desse meio. Mas fica uma palavra de Deus para você nessa noite: sai do meio deles, porque grande é a obra, grande é a unção, a graça que Deus tem sobre a minha, sobre a sua vida. Mas para isso precisamos nos apartar. Josafá era um bom rei, porém estas amizades poderia custar-lhe a vida se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor. Verso 8. Então Josafá, ele concorda agora de ir para a guerra, e ele faz uma pergunta e disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto. Eu vou fazer que nem pregador de verdade. Repita comigo, irmãos. Jorão escolheu o caminho. Não foi Deus. Josafá pergunta: por qual caminho subiremos? Jorão diz: pelo caminho do deserto. Terceira ação. Jorão olhou seu exército, Jorão convidou Josafá e Jorão determinou as estratégias. Se você é espiritual, você já está entendendo. Muitas das vezes nós queremos dominar tudo, queremos fazer tudo, queremos estar em tudo, queremos programar tudo. A nossa estratégia, o plano é meu, o jeito é meu, aleluia. A maneira é minha, então não tem como dar errado, porque eu sou, eu posso, eu faço, eu sei, né? Vamos lá, mas vamos continuar. Então Josafá pergunta: por que caminho subiremos? Disse ele: pelo caminho do deserto. Irmãos, tem caminhos que é nós que procuramos, não é Deus. Você lembra de Ló? Ló, quando Abraão diz: Ló, nossos pastores estão brigando. É o seguinte: não haja inimizade, nós somos parentes, né? Somos irmãos. Escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E lá olhou, olha a visão, irmãos, visão terrena, materialista. Olhou as grandes campinas, retas, né, sem pedra, sem montanha, e dizia: é para lá que eu vou. E os irmãos conhecem a história, foi parar lá em Sodoma. Então tem coisas, irmãos, que nós olhamos com os nossos olhos, não é com os olhos da fé. Tem coisa que Deus mostra o caminho e a gente pergunta: mas Deus, isso é de Deus mesmo? Não pode. Porque Deus é tremendo, irmãos. Ele confunde a sabedoria do sábio. E Deus fala: é assim. Sabe quando você ora pedindo dinheiro e Deus fala: dá? Não estou entendendo, Deus. Você pede a Deus dinheiro, Ele manda você doar tudo o que Ele tem. Por qual caminho subiremos? Diz: pelo caminho do deserto. Mas tem deserto que sou eu que procurei, eu que arrumei esse lugar. Jonas, mesma coisa. Mas se não fosse a desobediência de Jonas, ele não pararia lá no vento, dentro daquela baleia. Tudo bem que isso serviu de aprendizagem, Deus teve todo um trabalhar, e nós não somos diferentes de Jonas não, hein? Não adianta tacar pedra não, quer dizer, nós somos alguns Joninhas da vida por aí, fazemos algumas coisas, Deus deixa, vai dando corda, e diz: eu falei que não era melhor ouvir lá no início. Mas Jonas escolheu o quê? Ele escolheu este caminho. Temos mais um, Sansão. Quando os pais dele dizem: mas meu filho, tem tanta moça aqui no nosso meio, do arraial de Israel. Mas mãe, é o seguinte, aquela mulher, ela é diferente, ela agrada aos meus olhos. Ele escolheu.
Então, quando nós, irmãos, deixamos a palavra de Deus, deixamos este convívio, este meio, nós escolhemos caminhos. Foi Jorão que escolheu o caminho do deserto, não foi Deus. Ele diz: olha, vamos pelo caminho do deserto. Então há caminhos que na minha visão é melhor, há jeito, há estratégias, que na minha visão, na minha dinâmica vai ser muito melhor. O pastor deu conselho, o irmão deu conselho, a irmã deu conselho, todos deram conselho, mas eu acho que todos estão errados, sou eu que estou certo. Vamos pelo caminho do deserto. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Olha que coisa, enquanto eu estava olhando aqui, preparando, eu pensei assim, como diz o ditado popular, só a nata. Rei de Israel, imagine, soldados, cavaleiro, exército, escudo. Rei de Judá, Josafá. E Josafá era o mais crente ali. E é bom quando tem um mais espiritual no meio, você fica melhor. Fala, irmão, tem um irmão aqui que tem um, sabe, mais. Uma vez nós queríamos orar no monte e todo empolgado, não sabia como que era e, sabe, mais curiosidade do que espiritualidade. E nós estávamos lá e aquela escuridão, irmãos, era num campo. E o irmão que estava firme mesmo falou: vocês querem ir, mas vou dizer uma coisa para vocês, lá no meio da noite você escuta barulho no mato, escuta alguma coisa, e se vocês correr, vocês não conhecem o lugar, vocês vão ficar perdidos. Eu falei: vamos fazer o seguinte, vamos morar aqui na sala mesmo, é melhor para nós, é mais seguro. Então quando tem alguém mais espiritual, a gente confia nele, a gente vai pelas dicas dele. Josafá era o melhorzinho ali daqueles 3 reis desviados ali, mas Josafá era homem de Deus, né? Às vezes com uns probleminhas, mas era homem de Deus. Rei de Israel, rei de Judá e o rei de Edom, 3 reis juntos, não tinha como dar errado. Sabe qual é o problema? Esqueceram de convidar o rei dos reis. Um rei foi convidando outro. Às vezes nós convidamos tanta gente, convidamos todo mundo, esquecemos de convidar o rei dos reis. Não foi convidado, não fez parte da reunião, não fez parte da conversa. Josafá, você pode me ajudar? Posso. Aí Josafá, como tinha o rei de Edom, né, como súdito, o rei dos edomitas, ou se bem que na história, irmãos, ali não era um rei, era um governador, né, que eles estavam servindo Judá naquela época. Então ele teve que obedecer, né? Então ele chega ali para o rei de Edom: olha, nós vamos juntos à peleja. Mas sabe quem esqueceram de convidar? O rei dos reis. Isso pode acontecer conosco. Foi falado nesses dias, irmãos, eu tenho acompanhado as mensagens e tenho tocado muito nessa tecla, porque, irmãos, nós podemos pregar a Bíblia aqui, sabe, escola dominical, porque o problema não é você conhecer a Bíblia, irmãos. O problema não é você ler 10, 20, 15, 30 vezes a Bíblia, não é isso. Não é você conhecer, fazer um curso do grego, a raiz da palavra, do hebraico, do aramaico, não é. Satanás está... Sabe qual é o problema? É cumprir, é obedecer. Se fosse para obedecermos somente um versículo da Bíblia, decorar apenas um, eu diria para você: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hoje nós estamos cheios de teólogos e pessoas e conhecem e tal, e desvendam o mistério da raiz mas não obedece a palavra de Deus. Serve para nada, irmãos. Bíblia, o diabo veio citando para Jesus, está escrito, e se Jesus não conhecesse a Bíblia, ia concordar com ele. Mas Jesus, além de conhecer a Bíblia, Jesus tinha sintonia com o Pai. Oh, glória a Deus. Porque, irmãos, o que está cheio de Bíblia falsa, falando bobeira por aí, graças a Deus, estamos com uma boa revista esse trimestre. Já aproveitando aí, falando de escola bíblica dominical, estamos com uma boa revista, as heresias. E o que tem crente entrando por caminho de heresia: porque tal irmão, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Tome cuidado. Partiram os 3 reis, não tinha como dar errado. Mas versículo número 9, olha aqui, irmãos, chega a ser engraçado. E andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. A versão corrigida dizia: andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado e os que os seguia não tinha água. Jesus disse em João, irmãos: sem mim nada podeis fazer. Não tinha como dar errado. 3 reis, o exército era inúmero, muita gente,
Não tinha como dar errado. Vamos pelo caminho do deserto, conhecemos, sabemos, a estratégia está correta. Mas de repente eles começam a andar e deu pane no GPS deles ali, começaram a rodar, 7 dias, soldado cansado, a água acabou, o alimento acabou, com certeza já estava havendo ali algum tipo de desentendimento entre os reis, e eles estavam perdidos agora, estavam à mercê do inimigo. Sabe qual foi o maior erro do filho pródigo, irmãos? Um dos maiores erros, além de sair de casa, foi achar que quando ele tirasse a administração da mãe do pai, da mão do pai, ele conseguiria administrar igual. Porque parece que ver os outros fazer as coisas parece tão fácil. Parece tão fácil quando você vê. É porque eles dizem assim, quando você vê alguém fazendo algo e parece muito fácil, é porque aquela pessoa é muito boa mesmo. Porque você tenta fazer algo simples, não dá. Primeira vez que eu tentei instrumento musical, não teve jeito. Manda, aperta aqui. Primeiro, para mexer os dedos já foi difícil. Quando eu travei tudo, faz som. Saiu nada. Falei, mas como que sai som desse negócio? Não saiu som. Mas você vê os irmãos aqui tocar, parece que ele solta e o instrumento vai sozinho. É fácil, isso aí é fácil. Tenta, vai lá ver. Vai cuidar, vai pastorear uma igreja. Vai cuidar num grupo, vai cuidar numa cantata. Parece fácil ver os outros fazerem. Isso aí eu faço. E às vezes quando um diz que faz melhor. Então o filho pródigo, com toda aquela riqueza, aquela fazenda, ele falou, mas já peguei as manhas, peguei o jeito. Pai, dá aqui a minha herança, dá aqui a minha parte, deixa que eu administro. Quando ele tira da mão do pai, aí irmãos, o dinheiro foi indo. Você é o que é porque está na mão de Deus. Você pode o que pode porque você está em sintonia com o céu. Você tem esse jeito porque Deus está na sua vida. Corta a sintonia para você ver o que vai ser de você. Não é você que faz, não é você que prega, não é você que sabe, é Ele. O filho achou que seria fácil administrar, não, com o meu jeito, com os meus estudos, e hoje em dia os filhos estão melhor que os pais, estão mais estudados, né? Estão mais preparados. Não, se meu pai lá do norte faz isso, eu vou fazer 3 fazendas, vai. Ei, fica dentro da casa de Deus, não perde a sintonia, não perde a sintonia com o Pai, não vai atrás dessas coisas aí no mundo. O mundo não tem nada de bom para nós, irmãos. É melhor ficar aqui na presença de Deus, servir a Deus, sintonia com Ele, porque Ele é o único que pode nos livrar do mal. Mas livra-nos do mal. É o único que pode, irmão. Jesus é o único que pode nos livrar do mal. Como assim? Você pode até desviar de um buraco, mas se você for passar e ele não ter o buraco ali na frente, como é que você vai saber? Você vai andando até aqui, está firme. Quantos casos nós vemos aí, né? Carro, pessoa. Esses dias uma mulher caiu na cozinha, foi pro buraco. Literalmente foi pro buraco. Mas Jesus, ele nos livra, irmão, daquilo que nós não temos nem em mente, do que poderia acontecer. Então Jesus, ele é o único que pode nos livrar do mal, porque tem coisa que a Bíblia me diz, sai fora, não é para você, mas tem coisa que eu não sei. Você acha que o inimigo não planeja, não estratégia? Você acha que seu nome não é discutido numa mesa? Não sei se tem mesa no inferno, mas é uma conjectura, né? Lá no inferno, olha, tal pessoa está nos incomodando, tal pessoa está mobilizando, eu já ouvi a oração dele, eu já vi qual é o propósito que está no coração, e nós precisamos de uma estratégia. Ou você acha que o inimigo não separa pessoas para trabalhar especificamente em cima de alguém? Foi isso que Pedro, não quero fugir da mensagem até para não passar do tempo, mas abre um aspas aqui, um parênteses aqui. Foi isso que Pedro, quando ele achou que não largaria Jesus, que era o cara, era o tal, Jesus diz para ele, Pedro, você não sabe, mas Satanás pediu a tua vida para mim, mas eu roguei ao Pai, aleluia. Então, irmão, o único que pode me livrar, te livrar do mal é Jesus,
Porque enquanto estamos aqui reunidos, você nessa campanha, você nesse propósito, talvez para você, para alguém, o inimigo já se levantou e se incomodou. E ele vai fazer de tudo para atrapalhar. Portanto, se a partir desses dias algo diferente acontecer, uma perseguição no trabalho, uma perseguição na família, alguma coisa diferente, ei, ouça a voz do Espírito, saiba que o inimigo pode estar revoltado, mas grande é Deus, que enquanto Satanás olhava Jó, Deus olhava Satanás e dizia: olha, eu estou sabendo das suas intenções, portanto não temas, não tenha medo, porque Deus é contigo, não te espantes, não te assombres, porque Ele diz: eu sou o teu Deus, oh glória! Então, o maior problema do filho pródigo foi tirar a administração da mão do pai. Ei, não tire a tua vida da presença de Deus. Presente a Ele. Vamos lá, vamos correr. 10. Então disse o rei, olha irmão, que situação. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Olha que hipocrisia, irmão. Jorão, que era que estava organizando ali, olhou o exército, chamou Judá, chamou Edom, arrumou o caminho, vamos pelo deserto. Agora que deu errado, porque é assim, irmãos, olha a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. O povo do mundo, o ímpio, que não teme a Deus, quando as coisas vão bem, quando dá certo, ele diz que foi sorte. Não é assim? É sorte. Sorte, olha que sorte, irmão. Quem tem Deus não precisa de sorte. Agora, quem anda meia boca precisa de sorte, porque se der azar, está complicada a situação. Mas olha o que ele diz aqui no verso de número 10. Então disse o rei: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar na mão dos moabitas. Ele que convidou, ele que chamou. E agora que deu errado, ele olha para o céu, agora lembrou de Deus. Olha aí, se nós não estamos no mesmo caminho. Agora lembrou de Deus. Oh Deus, o Senhor chamou Josafá e o rei de Edom para entregar na mão dos moabitas. E às vezes nós não somos diferentes, irmãos. Entramos por caminho que não oramos, não apresentamos diante de Deus. Convidamos todo mundo, mas não convidou o Senhor. Apresentou para todo mundo que eu estou com esse projeto, eu estou com esse plano. O que você acha? Eu acho assim, e você, mas não apresentou para Deus. Mas quando dá errado, aí eu chego e diz: mas para que servir a Deus? Não é? No tempo de Malaquias, inútil é servir ao Senhor. Eles diziam assim. Aí nós culpamos a Deus. Foi o que fez o rei Jorão. Aí no versículo 11, disse Josafá: olha a diferença de quem teme a Deus. Não há aqui algum profeta do Senhor? Agora, a minha reação, ou a sua, qual é? A de Jorão ou a de Josafá, quando as coisas dão errado? Porque Josafá, eu imagino, irmãos, que ele como crente, temente a Deus, ele pensou: verdade, ninguém orou, ninguém perguntou para Deus, ninguém envolveu Deus nesse negócio, e agora está dando errado. Enquanto Jorão culpou a Deus, Josafá disse: olha, não há algum profeta do Senhor, porque Josafá sabia que tinha muitos profetas, e eu não duvido que ali tinha muitos profetas, que sempre é bom a palavra de apoio. Mas Josafá, olha, mas não há um profeta do Senhor. Aí alguém diz: aqui na redondeza tem Eliseu. Aí Josafá diz: então vamos falar com ele, porque está com ele a palavra. Irmãos, a palavra está com Deus. A resposta para a minha vida e para a sua vida, quem tem é Deus. A melhor orientação para a minha e para a sua vida, quem tem é Deus. É por isso que precisamos ter o bom hábito, o bom costume de buscarmos a Deus, de apresentar a Deus, Senhor. E às vezes parece que é tão insignificante,
algumas coisas básicas de apresentar a Deus. Isso é tão básico, que eu não vou nem perguntar. Mas irmãos, tem coisas básicas na nossa vida que causam prejuízos muito graves. Tem coisinhas simples, você não vê nos noticiários pessoas que às vezes perdem a vida por causa de um objeto mal montado, mal preparado, um veículo, coisa simples. Então é bom nós termos o bom costume, o bom hábito de orar, de apresentar para Deus as nossas propostas, os nossos projetos. Josafá disse: olha, não há aqui um profeta do Senhor, porque irmãos, ainda bem, e eu volto ao nosso louvor, és fiel em todo o tempo, porque se fosse eu diria assim: olha, ó, se vire, agora que está ruim, quer me envolver, dê um jeito. Mas Deus é fiel em todo o tempo, sempre quando nós estamos perdidos, sem saída, numa fria, numa enrascada, aí nós recorremos para Deus. E o que me alegra é saber que Deus sempre está pronto, irmãos, para nos atender, para nos ouvir, para nos orientar, para nos dar um norte. O caminho é esse. Você errou, mas o caminho é esse. Louvado seja Deus. Vamos lá, versículo 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor nos chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. Não adianta. Mais uma vez ele culpou a Deus, diz: não. E é assim, né, irmãos? Eu não vou, porque Deus é culpado desse negócio. Versículo 14. Olha a repreensão de Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Irmão, eu acho que será algo meio pessoal de Eliseu. Lembra de Naamã? Tem um chefe do exército do rei da Síria aí na porta, querendo ser curado. Manda se lavar no Jordão. Vai tomar banho no Jordão. E aqui, ele, profeta de Deus, diante de 3 reis, que coragem. Chega assim, imagine ele apontando com o dedo para Jorão. Jorão, se não fosse por esse aqui, Josafá, eu nem aqui estaria. Irmãos, tem coisa que se não fosse um crente representante naquele lugar, a casa já teria caído. Tem empresas, irmãos, que ainda não fechou porque tem crente trabalhando lá, acredite. Tem lar que não desmoronou porque às vezes o filho serve a Deus, ou o pai serve a Deus, ou a mãe serve a Deus. Doria andai, axere andará. E portanto não desanimes. Não larga, porque você é a coluna dessa casa. Eu sei que está difícil, diz Deus para você nessa noite, eu sei. Mas você é a coluna que está sustentando esta família. Está difícil, sim, está. Mas você é a causa das mãos de Deus está estendida sobre este lar. Deus conhece os seus. E Deus tem um projeto, um plano para cada um deles. Mas a vitória depende de você. Eliseu diz: olha, se não fosse por Josafá, eu nem aqui estaria. Se não fosse pela igreja, irmãos, esse mundo não estaria ainda mesmo ruim do jeito que está. Se não fosse a igreja, que é o sal da terra, não estaria. Se não fosse José, o que seria do Egito? Se não fosse Jacó, o que seria de Labão? Vocês vão dizer que onde há um representante do céu, as mãos de Deus estão sobre aquele lugar. Isso é motivo para mim e para você, irmãos, não desanimar.
apegarmos com Deus. Talvez numa família, ninguém ainda serve a Deus. Talvez alguém que está fazendo uma campanha para um lar que ninguém ainda serve a Deus. Mas você é esta pessoa que está fazendo ligação entre esta família e Deus. E Deus talvez diz assim: olha, se não fosse pela intercessão dessa pessoa, eu não estaria, ou o inimigo já estaria acabado. O dia que eu fui para a igreja, irmão, filho de crente, terrível, jovem, cheguei num culto de jovem, acho que eu já contei, mas não vou me alongar. Sentei bem na frente, como está o irmão Isaac. Isso me incomodou. Parecia que todos olhavam para mim. Saí no momento da oração. Falei, eu sei que eles vão levantar para orar daqui a pouco. Quando orar, eu sumo dessa igreja. Levantei e fui, mas tinha 2 porteiros lá. Estava o irmão Oscar, que eles vigiam e oram e vigiam. Aquele dia estavam vigiando. Por que você vai embora? Irmão, Deus tinha algo comigo. Mas naquele culto, Deus acertou as contas comigo ali, irmão. E disse assim para mim: você só não morreu ainda, porque alguém está intercedendo por você. E nisso, irmãos, você começa a lembrar de tudo que você fez, de todas as sortes que você achou. Aí você não sabe que tinha alguém de joelhos dobrados, oh glória, orando por você. E é por isso que hoje eu posso estar aqui com você, nesta união, como nosso irmão já falou, nessa parceria, ouvindo, sentindo a presença de Deus neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Se não fosse por Josafá, mas Josafá estava ali e fez a diferença. Ora, pois trazei-me um tangedor. E sucedeu o que? Tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Vamos aprender com Josafá, com Eliseu. Eliseu estava tão bravo, tão estressado, irmãos, que do jeito que ele estava, só ia praguejar, e ia sair coisa dele. Ele precisou acalmar os ânimos, que ele estava muito bravo com aquela união ali. E ele diz: olha, por favor, eu preciso me acalmar, trazei-me um tangedor. E aqui, irmãos, vai a palavra para os músicos. Uma coisa é ser músico, outra coisa é ser tangedor. Porque músico, irmãos, aí no mundo tem. E muitas das vezes, toda a dinâmica que está na igreja, aprende com pessoas que dão aula lá fora. Aí aprende e ensina os outros. Então o mundo, tanto que os instrumentos musicais não sabem, saiu pelo lado de Caim. Então o mundo tem essa dinâmica. Mas tocar bem, o mundo toca, dá aula. Cantar bem, o mundo canta e ainda dá aula. Mas tangedor só tem aqui. Porque o tangedor, ele atrai a presença de Deus. O tangedor, ele atrai, irmãos, a unção do Espírito Santo. O tangedor, ele traz a presença de Deus no meio da igreja e leva o louvor da igreja até o trono do céu. Oricanda, surianda, lamaia. Eliseu não pediu um músico, Eliseu pediu um tangedor. Trazei-me um tangedor. E ele começou com a sua harpa. E Eliseu foi se acalmando, e a palavra de Deus foi chegando ao coração, porque ele não queria falar dele. Se ele falasse dele, ele ia continuar naquela briga que começou. Mas ele queria trazer a palavra de Deus. Irmãos, vai aqui uma coisa para nós somos humanos. Somos humanos, nos irritamos, nos estressamos. Mas quando estiver nesse momento, coloca um bom hino. Se você não puder, tenta lembrar de alguma coisa. Acalme seu espírito. Mas não deixe mandai. Porque o Espírito de Deus fala ao meu coração. E eu vou dizer, irmãos, o Espírito de Deus me fala que está triste com pessoas aqui nessa noite, que você é vaso de Deus, ungido por Deus, mas você não refreia a tua boca, e Deus está muito triste com isso. Você fala palavrões como se não te devesse Deus.
Você fala a palavra que está saindo, talvez não do seu coração, mas naquele momento de estresse, você está usando palavras que Deus está dizendo: filho, eu estou muito triste com isso. Você se arrepende, diz Deus, mas você volta de novo a falar. Mas que nesta noite, assim como Isaías, a brasa do altar possa tocar a tua boca, em vez de você falar palavras torpes, você possa falar, recitar a poderosa palavra de Deus. Oh, glórias! Trazei-me um tangedor. Vou correr, porque eu já devia estar parando agora, mas vamos lá. Quando Eliseu recebe a palavra, olha o que ele diz, irmão, para terminar. Porque assim diz o Senhor, agora era Deus: não vereis vento, e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Deus, ele fez com que toda a lógica humana fugisse, para que alguém pudesse, ou jorão, os jorãos da vida, não pudessem dizer que foi sorte. Tem um incrédulo aí no meio de vocês, então vou fazer algo diferente. Não tem vento frio, porque Jesus diz: olha, vocês olham o tempo e sabem quando vai chover. Naquele caso não ia ter sinal. Não tem vento frio, não tem vento gelado, o céu não vai se escurecer. De repente até o sol estava brilhando, diz: mas vai haver água. Mas antes disso, o que ele diz? Fazei neste vale muitas covas. Ei, irmão, vou encerrar. Fazei neste vale muitas covas. Porque a cova, irmãos, era a dinâmica da fé. O pastor Isaías disse uma frase aqui que eu vou emprestar dele: Deus não atende o quê? Deus não atende necessidade, Ele atende a fé. Porque, irmão, se Deus atendesse somente a necessidade, quantos não tem necessidade aqui nessa noite? Necessidade de cura, de emprego, mas tem muita gente desempregada, enferma. Então, o que Deus atende? A fé. O que queres que eu te faça? Seria o óbvio, a necessidade é óbvia, mas a fé não. Eu quero ver, então veja. Deus disse, Eliseu diz: fazei buracos neste deserto. Isso que você está fazendo aqui, irmãos. Você está cavando no deserto, mas não tem nem sinal de chuva, mas você está cavando. Mas não tem sinal de bênção, mas você está cavando. Porque o tamanho desse buraco e a profundidade vai ser o tanto de água que vai encher. Quando Jesus falou enchei as talhas, tinha 6 talhas. Poderiam ter enchido pouco, pela metade, mas encheram até em cima. Foi o tanto de vinho que deu. Está entendendo que é preciso cavar no deserto? Fazei buracos neste deserto. Imagine 3 reis com soldados fazendo buraco. E eu tenho certeza que alguns diziam: que loucura, agora nós vamos nos enterrar. Porque obviamente seria isso, sem água, sem nada, no deserto era só fazer buraco e se enterrar. Disse: o rei vai nos matar. Não. Você acha que essa luta é para te matar? Você acha que esse problema veio na tua vida para acabar com você? Você acha que essa permissão que Deus está vendo veio para acabar com a tua vida espiritual, com a tua família, com o teu emprego, com o teu lar? Não. Deus está trabalhando, Deus está te moldando enquanto você cava. E o que é cavar? Cavar é orar, cavar é persistir, cavar é insistir. Enquanto eu conversava com a minha filha sobre isso, que às vezes eu comento, sabe quando você está estudando e aquele sonho, irmãos, e ela vai saber, ela está ali. Sabe quando a pessoa diz: olha, eu tenho um sonho na minha vida, e eu queria ser um médico, eu queria ser da medicina. Sabe o que é você cavar? Ela comentou isso, ela entendeu o mistério. É você comprar o paletó branco e já mandar bordar o nome. Eu nem fiz ainda o vestibular, mas eu já sei que Deus vai me fazer passar. Vamos colocar em pé, por favor. Ei, eu sei que você está cavando. Talvez você já colocou lá uma garagem grande, alguém falou: rapaz, isso aí não vai caber nem uma bicicleta. Você não tem possibilidade de comprar nem uma bicicleta, mas está preparando uma garagem para uma SUV. É isso mesmo, cabe.
Mas você está pensando grande demais. Cave. Porque o tanto da bênção que Deus vai derramar sobre a tua vida, vai encher tudo isso daí, vai confundir os inimigos, e Deus vai te conceder a vitória. E Deus falou, olha, não, e ainda é pouco, olha o que Deus diz, ainda é pouco, não só eu vou saciar a sede de vocês com essa água, como vocês não vão precisar se estressar com os inimigos, eu vou dar eles na mão de vocês. A Bíblia diz, irmãos, que quando o sol refletiu naquela água, eles viram aquela água como se fosse sangue. Falou assim, ó, se mataram nossos inimigos. Foram lá para ver, Deus levanta aquele povo e acaba com a guerra ali, eliminou todos eles. Ei, você não tem nem ideia o que Deus está preparando. Talvez você está olhando o que o teu inimigo está fazendo, mas você não sabe o que Deus está preparando, a grande vitória que você vai ter para a tua vida nestes dias que você está cavando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos, vamos orar, que eu já passei do horário, não quero aqui, sei que quem está desde o primeiro dia ainda vai continuar essa campanha, mas continue firme, porque Deus tem vitória para você. E se você tem fé, levanta a sua mão e Deus vai concluir a vitória nestes dias ainda para a sua vida. Grande eterno Deus, eu sei, ó Deus, que o inimigo está batalhando, o inimigo tenta entristecer, o inimigo tenta obstruir, o inimigo tenta atrapalhar, mas Tu és o Deus que conhece, Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que sabe, Tu és o Deus que pode. Pai amado, entra nos lares, entra nas famílias, entra nos empregos, ó Senhor, entra com Teu poder curador, o Teu poder transformador, faz uma obra, ó Deus, manifesta a Tua bondade, manifesta a Tua misericórdia, porque ela é eterna e dura para sempre, ó Senhor. Pai querido, Tu conheces o coração, o que se passa no desejo, Senhor, de cada um aqui nesta noite, mas assim como o Senhor foi com aqueles reis no deserto, por mais que tudo tinha para dar errado, mas quando apresentaram a Ti, o Senhor endireitou e concedeu a vitória. Pai querido, talvez alguém aqui nessa noite está revendo os conceitos, está apresentando a Ti, começando de novo. Conceda, Pai, a graça, a vitória para os Teus filhos, para o Teu povo, para a Tua igreja, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus.